Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, querido irmão, querida irmã. Como eu disse para você, eu ia dedicar um tempo aqui compartilhando com você a respeito dos dons espirituais, por isso eu decidi postar esse vídeo no YouTube e quero que você acesse esse vídeo lá, tá bom? Para que nós possamos compartilhar aqui de forma um pouco mais, tentarmos ser um pouco mais didático, ok? Uma vez que nós falaremos a respeito dos dons espirituais. O primeiro ponto que nós precisamos entender a respeito disso, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, ele diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejam ignorantes. Às vezes existe um certo nível de ignorância da igreja a respeito dos dons espirituais. E isso acaba limitando a nossa experiência, o nosso relacionamento com Deus. Por isso, eu e você precisamos de alguma maneira ser estimulados a compreender isso, a desfrutarmos disso. Por isso que nós estamos no nosso jejum agora, dedicando esse tempo para podermos aprender, para podermos desfrutar de forma simples do sobrenatural. Simplesmente sobrenatural, esse é o tema do nosso jejum, é justamente porque nós queremos desmistificar, né, essa percepção das coisas sobrenaturais. Às vezes essa falta de compreensão limita a nossa experiência com Deus e com o poder de Deus, ok? A segunda coisa é que nós precisamos compreender é que os dons eles servem para exaltar o Senhor Jesus, para glorificar a obra de Cristo, ok? Os dons não têm a ver para promover homens, né? Para promover algum homem, ok? Os dons é justamente para que a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, seja glorificada. Por isso é necessário que você dediquemos algum tipo de compreensão a respeito dos dons espiritual, ok? 1 Coríntios 12, verso 7, o apóstolo Paulo diz que a manifestação dos dons visa um fim proveitoso, ou seja, o dom tem um propósito de alguma maneira cooperar com a edificação da igreja, ok? Dito isso, você e eu precisamos compreender que os dons espirituais eles são divididos em 3 grupos. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns homens e mulheres de Deus, eles definem que os dons são mais do que os mencionados na Bíblia, claramente lá pelo apóstolo Paulo, ok? Classificado lá em Coríntios, em 1 Coríntios, ok? Entretanto, eu particularmente penso que isso pode incorrer em algum tipo de erro, porque nós precisamos nos deter no que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz claramente a respeito desses 9 dons, ok? Alguns conseguem categorizar alguns outros dons, que se você fizer isso no sentido de algo que o Senhor libera sobre a vida das pessoas, né, como um presente, como a expressão do dom espiritual, então essa expressão está correta. Entretanto, se nós formos falar a respeito dessa manifestação através do Espírito Santo na ação de Deus na vida dos homens, então pode ser que a gente esteja incorrendo em algum erro, ok? Então, os dons espirituais eles são divididos pela palavra de Deus em 3 grupos. Então, o primeiro grupo são os dons de revelação, ok? O segundo grupo são os dons de poder e o terceiro grupo são os dons de palavra, ou seja, da fala, ok? Por que é importante eu entender isso? Para eu conseguir compreender como o dom se manifesta, ok? Porque senão a sua visão e a sua percepção das coisas ela fica completamente limitada, ok? A respeito dos dons de revelação, né? O que é esse dom de revelação? A revelação é a habilidade de você saber algo no espírito, é um saber sobrenatural. Então, o primeiro dom é o dom a palavra de sabedoria, né? Que manifesta na vida das pessoas, na vida dos homens e mulheres de Deus, ok? Como que essa palavra de sabedoria se manifesta? Então, ela primeiro se manifesta como uma revelação seguida de um conselho.
Então, lembre que essa porção é um fragmento da sabedoria divina, né, comunicada com um propósito na vida dos homens, ok? Então, não é uma sabedoria natural, uma sabedoria como as pessoas têm, ok? Não é uma sabedoria, por exemplo, como a sabedoria de Salomão, ok? Que é resultado de uma percepção aguçada, de alguém que inclina o coração para compreender, ok? Não é isso, é um saber divino, é quando Deus coloca algo no seu coração sem nenhum tipo de interferência humana, é um saber espiritual, ok? Esse dom se manifesta de duas formas. Então, primeiro, por meio de visões. Então, pode ser que por meio de visões espirituais isso se manifeste, como está lá em Atos 9, no verso 10. Segundo, também, por meio de uma revelação interior, ok? Então, é interessante isso. Você percebe, por exemplo, que José, lá no Antigo Testamento, ele teve esse dom fluindo na sua vida, por meio de se manifestando dessa forma, por meio de visão. Você vê também lá em 2 Reis, capítulo 6, você vê o Senhor revelando o plano do inimigo, né? O planejamento do inimigo ali. Então, você percebe que isso esse dom se manifestando. O segundo dom, dentro desses dons de revelação, dentro desse primeiro grupo, é o dom de palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento, da mesma forma que a palavra de sabedoria, é uma revelação sobrenatural que vem da parte do Espírito, ok? É um fragmento também do conhecimento divino, não é um conhecimento natural, ok? Então, o que é esse conhecer? Esse conhecer é você saber de algo que às vezes só está no coração da pessoa. Então, isso acontece, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o Senhor expõe, né, pecados ali para os homens de Deus. Você percebe também isso acontecendo, ok? Nessas menções que eu te disse do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos também, lá em Marcos 2,5, o Senhor revelando os pensamentos, né? Justamente coisas que estavam no pensamento das pessoas. O que é isso? É palavra de conhecimento. Não é poderoso isso? Você não fica estimulado sabendo disso? E terceiro dom nesse grupo de revelação é o dom de discernimento de espíritos. Uma vez eu ouvi o pastor Wilson falar algo que eu fiquei estimulado a respeito disso. Porque ele diz que, na percepção dele, um dos dons mais importantes que todo líder, todo homem de Deus precisa ter é o dom de discernimento de espíritos. Isso é algo especial, né? Porque realmente você perceber e conseguir distinguir ações espirituais é um negócio realmente importante, né? É algo que vai fazer diferença no ministério de qualquer homem e mulher de Deus, ok? Bom, o dicionário ele dá uma definição de discernimento: é conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. Já no grego, essa palavra discernimento é diácrisis, que é a habilidade de discernir, discernimento, julgamento. Então não é uma intuição simplesmente, ok? É de eu achar algo, é uma percepção espiritual, ok? Isso é importante você compreender, porque se você compreender que o dom espiritual se manifesta por meio de uma percepção, com certeza vai abrir a sua compreensão, ok? Da mesma forma, esse dom se manifesta por meio de visões e de revelação interior, ok? Você percebe, por exemplo, esse dom manifestando na vida de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15, ok? Você percebe, por exemplo, no Novo Testamento, isso acontecendo
lá em Atos 10, 3, né, na vida de Cornélio, o apóstolo Paulo, lá em Atos 10, Atos 16, 16, né, o apóstolo Pedro. Então você vê os homens de Deus do Novo Testamento, os apóstolos também fluindo nisso. Amém, irmãos? Muito poderoso isso, não é verdade? Muito bem. Nós estamos então falando aqui a respeito dos dons espirituais. Então eu falei com você até agora a respeito dos 3 dons de revelação, ok? Que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Muito bem, agora eu vou falar com você a respeito desse segundo grupo. Qual que é esse segundo grupo? Esse segundo grupo vem agora por meio dos dons de poder, ok? Bom, o primeiro dom de poder que é apresentado na palavra de Deus é o dom da fé, ok? Então, não é uma fé simplesmente de crer, né, como às vezes a gente compreende. É uma fé especial, diferente das outras manifestações de fé, né, que é a fé que salva, né, a fé que flui ali dos frutos do Espírito, né, é um complemento, ok? Entre o nível da nossa fé que é necessário para que o milagre ocorra, ok? Então, esse nível de dom de fé é um dom que faz com que o sobrenatural se manifeste. É um nível de clamor no coração que leva a esse peso, né, de coisas espirituais acontecerem, ok? É o dom que faz o milagre se manifestar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Bom, como que esse dom se manifesta? Bom, ele se manifesta primeiro numa inspiração momentânea, não é algo planejado, ok? Por isso que intensidade é algo importante na vida do crente, porque quando eu e você fluímos em intensidade, momentos como esse, né? Esses dons se manifestam. Esse liberar de fé é liberado no nosso coração, é manifestado através de nós, ok? Você percebe, por exemplo, lá em Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego lançado na fornalha, eles estão dispostos, né, a todo custo por servir ao Senhor, ainda que isso custe a própria vida. Você vê que eles se posicionam e nada acontece, né? Algo precioso isso. Ainda Daniel também na cova dos leões, lá em Daniel 6,16, você vai ver que o posicionamento de Daniel é o mesmo, né? Ele não teme perecer. Você vê, por exemplo, também esse dom se manifestando na vida de Pedro, quando ele caminha sobre as águas, lá em Mateus 14, 28. Você vê ainda Paulo também, quando é picado por uma serpente, né? Nada acontece a ele. Consegue perceber isso? É algo fantástico, não é verdade, irmãos? O dom espiritual se manifestando. Você consegue perceber quando esse dom espiritual é liberado, né? Nesse nível de fé, como que as coisas acontecem? Bom, o segundo dom de poder, né, classificado nessa categoria de dons de poder, é a operação de milagres. Então, isso aqui é algo interessante, porque é a intervenção divina no curso da natureza, ok? Enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres faz com que o milagre aconteça na vida de outros. Entende? Então, o dom da fé, ele vai fazer com que você tenha fé para receber coisas de forma sobrenatural, ok? Para que você flua nisso. Mas agora o dom de operação de milagres é o dom onde você é um canal de Deus para liberar milagre na vida das pessoas. Como que esse dom se manifesta? Bom, esse dom se manifesta também numa inspiração momentânea. Então não é algo planejado, ok? Então é justamente quando você vê esse fluir de fé no meu e no seu coração, ok? Então é de forma momentânea, é algo que acontece, é poderoso isso.
A operação desse dom acontece algumas vezes, por exemplo, lá em Êxodo 14, quando o mar se abre, né? Isso é uma operação de milagre, é algo acontecendo sem que haja uma expectativa, um agir do homem simplesmente, né? É Deus fazendo o milagre. Lá em Josué também, quando o Senhor para o sol e a lua, né? Olha que negócio poderoso, é Deus interferindo no curso da natureza. Você consegue perceber isso? No Novo Testamento, você vê também o Senhor Jesus começando seu ministério lá em João 2, né, a água se transformando em vinho. Que negócio surpreendente isso, né? Ainda em João 6 também a multiplicação dos pães e dos peixes. Você vê em Atos 9 também ressurreição de mortos. Então, assim, é um negócio fantástico. Então, a operação de milagres é quando Deus então interfere, né? Deus interfere no curso das coisas, ok? Consegue compreender isso? Está claro para você? Bom, o terceiro dom, né, desses dons de poder é o dom de cura, dons de cura, ok? Então, isso aqui é uma ação sobrenatural de cura sobre doenças, ok? Não é uma cura pela fé, simplesmente, ok? É uma ação sobrenatural de Deus na esfera de enfermidades, de doenças, ok? Esse dom aqui, ele é o dom que está destacado aqui pelo apóstolo Paulo no plural, ok? Então você vê que esse destaque aqui é justamente dizendo que isso pode talvez se manifestar de várias formas, ok? A cura pode vir de várias formas. Nós vemos isso na própria vida do Senhor Jesus. Você vê que Jesus não curava, o Senhor Jesus não curava as pessoas de uma única forma, ok? Isso acontecia de diversas formas. Então, esse dom, por exemplo, ele se manifesta lá em 2 Reis 5, quando Eliseu cura Naamã. Então você vê esse dom ali se manifestando. Você vê esse dom também se manifestando na igreja primitiva, né, na vida da igreja, por meio de Pedro, de Filipe, de Paulo, ok? Então é muito interessante isso. Você percebe então que o Senhor age dessa forma, ok? Então nesse segundo grupo aqui, que é os dons de poder, nós temos o dom da fé, nós temos a operação de milagres e os dons de cura, ok? Então, veja bem, nós estamos aqui falando a respeito dos dons espirituais, amém? Nós vimos então que esses dons são categorizados ali de acordo com a definição do apóstolo Paulo em 3 grupos, ok? O primeiro grupo são os dons de sabedoria, ou melhor, de revelação, ok? Os dons de revelação, então, são os dons de saber, um saber espiritual. Então, se manifesta primeiro pelo dom de sabedoria, ok? Pela palavra de conhecimento e pelo discernimento de espíritos, ok? O segundo grupo é o dons de poder. Então, dons de poder, ele se manifesta primeiro pelo dom da fé, ok? Lembre que eu falei para você, é uma fé especial, diferente das demais manifestações de fé, ok? Por isso que é destacado aqui como um dom, operação de milagres e dons de cura. E por fim, para nós completarmos aqui a compreensão a respeito disso, terceiro grupo são dons de fala, ok? O primeiro dom desse grupo aqui é o dom de profecia, ok? A profecia aqui, nesse sentido, é uma fala sobrenatural em língua conhecida, ok? Não é o que as pessoas não conhecem ou não entendem. É uma fala
em língua conhecida. Eu particularmente creio que esse é um dos dons mais importantes dos dons vocais, porque de alguma maneira a palavra de Deus expressa que todos podem profetizar. Algo interessante é que quando o Senhor Jesus diz que quando ele dá o exemplo daquele que recebeu um talento, né? A Bíblia diz que você vê que são categorizados em 3 grupos também. Então, um recebeu 1, o outro 2 e o outro 5. 3 grupos aqui de talentos, né? Que o Senhor difere ali. Ou seja, ninguém não recebeu nada. E a Bíblia diz que todos podem profetizar, né? Então, eu particularmente creio que todo crente, ele já recebe com o seu espírito renovado, né, o seu espírito vivificado, esse dom de profetizar, ok? Bom, da mesma forma, esse dom ele se manifesta de forma inspirativa, numa inspiração momentânea, ok? Dentro do conhecimento que existe. Esse dom ele produz pelo menos 3 coisas: edificação, exortação e consolo, ok? Agora, a profecia ela pode ser julgada, ok? Como que você julga a profecia? Primeiro, se ela se cumpriu, ok? Segundo, você julga pela palavra, ou seja, a profecia ela não é isenta de um tipo de responsabilidade, não, ela deve ser julgada pela palavra. Segundo, também por outros profetas, ok? Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é algo importante. O segundo dom desse terceiro grupo aqui, que são os dons de fala, é o dom de variedade de língua. Aqui, diferente do anterior, é uma fala sobrenatural em língua desconhecida. Então não é uma habilidade linguística, como alguns pensam, ok? Aqui é uma habilidade sobrenatural de uma língua desconhecida. O dom de variedade de línguas aqui, ele precisa ser, de alguma maneira, acompanhado de interpretação, ok? Existem alguns tipos diferentes do falar em línguas, ok? Então pode ser uma linguagem de oração, ok? Então que você não sabe, você está orando e é uma linguagem de oração própria. Segundo, pode ser um dom de variedades, mas também pode ser um sinal ali aos incrédulos, ok? Se esse dom for usado publicamente, precisa ter intérprete, ok? Ou seja, precisa, quando algum fala, o outro interprete, ok? Você pode usar isso consigo mesmo e com Deus. E não deve ser proibida a manifestação, ok? E por fim, o último dom aqui que eu quero compartilhar com você dos 9 é o dom desse grupo de fala, é o dom de interpretação de línguas, ok? Então, primeiro, ele depende da operação de línguas, ou seja, de estar acontecendo um ambiente em que línguas estão sendo liberadas, ok? Ele dá o significado de uma mensagem ali que foi liberada em línguas. Não é uma tradução, como alguém pode pensar, né? Eu lembro de uma vez ter visto alguém com um dicionário de línguas. Isso é algo estranho, não é verdade? Não é dessa forma que deve acontecer, ok? Então, é uma interpretação, não é uma tradução. Por que uma interpretação? Porque as coisas do Espírito, elas são percebidas espiritualmente. Às vezes você tem símbolos, ok, que vão revelar aquilo ali. Não é às vezes algo tão claro. Então, por isso que não é uma tradução.
é equivalente, como Paulo diz, quando junta o dom de línguas com a interpretação, equivale à profecia. Então tem o poder de uma profecia, algo poderoso isso, ok? Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 13, ele descreve que é necessário que, se você já fala em outras línguas, agora precisa crescer para interpretar, ok? E lá em 1 Coríntios 14, 40, diz que isso precisa ser feito com uma ordem. Então, há uma ordem no culto para a manifestação dos dons espirituais, ok? Bom, querido, nós vimos aqui, então, são 3 grupos, ok? Então, nós temos o primeiro grupo, que são os dons de sabedoria, na verdade, ou melhor, perdão, os dons de revelação. Você tem os dons de poder e você tem os dons de fala, de palavra, ok? Dentro dos dons de revelação, você tem a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Dentro dos dons de poder, você tem o dom da fé, você tem a operação de milagres e dons de curar. E dentro dos dons da fala, você tem a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ok? Agora, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Nesses 21 dias, nós estaremos compartilhando, buscando para que o sobrenatural se manifeste. Para isso, é necessário que os dons espirituais também se manifestem, ok? Então, eu quero desafiar você a, de fato, abrir o seu coração, a viver isso de forma intensa, para que os dons espirituais se manifestem na sua vida e no seu ministério. Amém, querido? Deus abençoe você poderosamente. Espero, de alguma maneira, ter te abençoado. Deus abençoe você e até a próxima ocasião.